Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje vamos continuar um projeto que iniciamos há alguns meses aqui no canal, que é aquele monitor XY utilizando microcontroladores. No último vídeo eu utilizei 3 microcontroladores, hoje eu vou reunir tudo em um só. Vai ser bem legal, deixe seu like, seja membro, se inscreva. Acesse toroid.com.br para encomendar os seus transformadores toroidais e indutores sob medida por lá e também tigercomp.com.br, a loja fera em componentes. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKits para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Em nossa clássica de número 498, eu apresentei este circuito aqui que utilizava 3 PICs 12F675, cada um gerando sinais específicos para termos um monitor XY, ou seja, movimentar um ponto na tela, no eixo X e no eixo Y, de acordo com o ajuste destes trimpotes aqui. E aí na ocasião eu comentei que poderíamos reunir tudo em um microcontrolador só. Então eu apresento para você o circuito da aula de hoje, que é esse aqui. Olha que bacana. Os sinais foram todos reunidos em um único PIC 16F876A. Então agora nós temos o PIC a 20 MHz, 2 trimpotes para ajuste do X, horizontal e Y vertical aqui no conversor AD do PIC, um botão de reset, os capacitores de desacoplamento e a saída de vídeo direto aqui, ó. Temos o sincronismo horizontal combinado com sinal horizontal neste divisor para termos os níveis corretos. Lembrando que 300 mV é o preto e 1 volt é o branco. Esses são os níveis de sinal de vídeo, dos sinais de vídeo. Então os N frames gerados estão neste nó aqui e veremos cada um destes sinais no osciloscópio na parte prática do vídeo. Antes eu lembro a todos que estamos com o curso de Python, linguagem Python em promoção, 50% de desconto. Também estamos com o curso de desenvolvimento de produtos para microcontroladores. Você que gosta desta área, veja na descrição um curso com uma promoção super especial. Esse está por menos de R$30 agora no lançamento. Então invista nesse conhecimento e todos os demais da WR estão na descrição. Acesse, tem linguagem C, C++, você já sabe. PIC também, AVR e muita coisa para você. O sinal horizontal é um pulso que dura 4 microsegundos em um período de 64 microsegundos. Esse é o meu sinal. Eu tenho aqui também um tempo de 8 micro que eu tenho que esperar, mas aqui eu não representei para simplificar bastante. Então o período é 64 microsegundos e isso me cria o desenho da linha na minha tela. Pulso em low em 4 micro, tem a minha line combinada aqui com o sinal em H, que é um pulso pequeno de 600 nanosegundos que eu configurei, que me dá mais ou menos as dimensões combinado com vertical, a dimensão ali de um pixel um pouco maior no monitor para enxergarmos bem no vídeo. Qual que é o segredo aqui? Para eu controlar a posição horizontal é muito simples. Esse sinal combinado aqui, ó, se você colocar no monitor, você já vai ter uma barra vertical nele. De acordo com a posição desse pulso, é a posição da barra na tela. Muito simples então. Você pode testar aí se quiser. Eu gero esse pulso que é o meu sincronismo horizontal, Age Sync, e o meu Age Sig, sinal horizontal, ele é controlado, deslocado então a partir deste sincronismo. Eu representei este pulso em um momento, mas com o meu trimpote de ajuste X, movimentando o trimpote eu vou ajustar a posição deste pulso em relação a este de 4 microsegundos. Com isso nós temos já a posição horizontal.
Estes são de 0 a 5, sinal combinado. Se você quiser testar um monitor para ver aquela barra vertical, é 0,300 mV, que é o preto, como mencionado, e 1 volt aqui o branco. Então veja que é tudo em 300, só aquele pulso em 600 é o nível 1 volt que vai imprimir, ou vai mostrar na tela, essa barra branca na vertical. Mas eu quero um ponto que eu consiga controlar na vertical também. Então terei o X e terei o Y. Sinal vertical está aqui. O pulso vertical tem 384 microsegundos e o período tem 16.66667 milissegundos, que é 60 Hz. Frequência deste período vertical. E esta é a frequência de cada frame na minha tela. E este frame aqui, como dito, é um dos frames, dos N frames que vão ir mostrando o meu vídeo ao longo do tempo. A repetição destes frames gera o meu vídeo. Basicamente, o sinal V aqui tem um tempo de 300 microsegundos que é deslocado a partir deste pulso em low. Esse deslocamento é controlado por quem? Você já deve imaginar, pelo trimpote P2 que ajusta o Y. Posição vertical. E o meu sinal de vídeo basicamente combina o sincronismo vertical com vários pulsos de sincronismo horizontal. Estes pulsos pequenos que você vê aqui, não está em escala, mas você vê N pulsos pequenos, são estes aqui de 4 microsegundos. Então este é o meu sinal de vídeo final. E estes pulsos aqui são os de 600 nanosegundos, que só surgem, só são enviados para o vídeo no momento em que o VSIG está em nível lógico alto. Então eu controlo a posição dos pulsos, consequentemente o desenho do meu pixel na vertical, e estes pulsos deslocados a partir do pulso de 4 micro geram a posição horizontal. Então assim que funcionam os sinais, eu posso combinar o Age Sync, o sincronismo horizontal, com o sinal horizontal, neste divisor, que justamente tem estes valores aqui para termos em torno de 0, 300 mV e 1 volt. Então, com isso, combinado com a impedância de entrada do monitor, que é 75 ohms, você pode calcular aí. Eu gosto de adicionar este de 150 para dar uma atenuada a mais no meu sinal, mas no seu caso pode utilizar o R2 com um R3 aqui, apenas caso queira. Você pode testar na prática como você vê, como a imagem fica melhor para o seu monitor. E de hardware é isso. O hardware é simples de entender, o segredo todo está nos sinais gerados. Então vou dar uma pincelada no software, tudo para download na descrição, como sempre. Clique em mostrar mais e faça o download. Eu mapeei aqui o hardware com os meus sinais, sincronismo horizontal, sincronismo vertical, sinal vertical, RC3, 4, 5 e 6, respectivamente. Então nós temos globais aqui para indicar a posição horizontal, onde eu vou armazenar o ajuste no eixo X, e duas flags aqui, o início do meu sincronismo vertical, com Start V, e Video V serve para eu permitir aquele desenho do pixel, ou seja, aquele pulso de 300, ele acompanha, esta flag Video V acompanha o pulso de 300 micro, onde eu autorizo então o desenho dos pulsos de 600 nano, gerando o pixel na tela. O software está praticamente todo nas interrupções. Se você olhar aqui no rodapé, temos 3% da RAM e 3% da ROM, então pouquíssima memória para gerar este projeto. Então ainda tem espaço para mais desenvolvimento, caso você queira. Basicamente temos o Timer 2, gerando a minha base de 60 Hz. Veja que o tempo é aproximado aqui. Pelo overflow deste timer, eu utilizo um counter auxiliar, que é este CT aqui.
Então, atingindo 26, está aqui a equação de cálculo, caso você queira ver. O ciclo de máquina é 20 MHz dividido por 4, 1 sobre isso. Ou seja, 5 MHz, 1 sobre isso. 200 nano. 20 MB dividido por 4 dá 5, 1 sobre 5 MB, 200 nanosegundos. O tempo que o processador leva para executar uma instrução sem desvio. O que eu faço aqui quando eu atinjo o período de 60 Hz, ou seja, o tempo de 16,6667 milissegundos, é reiniciar o counter para manter este período, esta frequência, desligar o sincronismo vertical e desligar o horizontal. Então vou ter no meu sinal de vídeo aquele pulso em low que vimos no PDF. Aqui eu gero o atraso de 384 microsegundos. Este PIC tem 3 timers, eu vou utilizar os 3. Então alguns delays serão necessários para temporizarmos tudo. Diferente do projeto anterior que tínhamos 3 PICs, e eu podia trabalhar cada um deles com 2 timers. Esse aqui eu só tenho 3 para usar, então foi necessário alguns delays para conseguir gerar os sinais que eu precisava. Então este de sincronismo, veja que eu ligo o sync aqui e ativo a minha flag de start. Então olha o que acontece lá no loop infinito. Quando a flag de start está ativa, eu vou desligar ela, para um novo ciclo se repetir. Eu vou ajustar o tempo, é a posição daquele sinal V de 300 microsegundos a partir do pulso de sincronismo vertical com o laço for e a leitura do canal analógico 1, que é aquele trimpote que está para o Y, P2 no meu esquemático. Então eu tive que utilizar um laço for aqui com um pequeno delay de 10 micro também, para gerar aquele atraso. Por quê? Porque faltaram timers no PIC para implementar tudo com o hardware. Então, novamente, o uso de um pequeno delay aqui. Aí eu ligo o sinal de VSIG para gerar aquele tempo de 300 micro que vimos no sinal, mais um pequeno delay, e o sinal Video V acompanha este pulso. Veja que ele vai a 1, passado o tempo, o vídeo SIG vai a 0, o mesmo para a flag Video V. É isso que acontece no loop infinito. E eu também atualizo o value age, ou seja, o valor da posição horizontal, pelo ADC 0. Shift right 2 é para dividir por 4. Então em ambos eu estou dividindo por 4, pois o conversor AD é de 10 bits, eu quero trazer para 8 bits, que é a faixa que eu estou trabalhando. Aqui são as configurações iniciais, o meu I para iterações naquele for, para gerar o atraso, configuro comparadores, conversor AD, configuro as minhas saídas digitais, timer 0, interrupções do timer 1 e do timer 2, configuro o timer 1, então está tudo comentado aqui, você pode verificar também a partir do datasheet, para mais informações, e configuro o timer 2. E inicializo os conteúdos do timer 1 e do timer 2. Timer 0 não importa o conteúdo, porque o timer 0 vai ser regido pelo timer 1. Então o timer 1 que vai ativar a interrupção do timer 0. E eu deixei agora a explicação que ainda aqui na interrupção temos o timer 1 e o timer 0 para você entender. Então deixei por último porque é aqui o sincronismo horizontal. Os cálculos estão todos aqui, então eu gerei uma base de 61 micro, um pouco menor para compensar a latência de interrupção. Na prática você vai ver que ficou um pouquinho acima ainda dos 64. Aí dá para ajustar ainda um pouquinho o timer 1 aqui no futuro para melhorar esse tempo. A latência de interrupção é um pequeno atraso normal que existem nos processadores. A linha PIC 16 tem essa questão bem forte, porque eu tenho, primeiro, prioridade relativa de interrupção, é um único vetor de interrupção, endereço 4 hexa de memória, onde eu utilizo testes condicionais da flag daquela
determinada fonte de interrupção. Então, a prioridade relativa é o teste que eu faço na ordem. Veja que o timer 2 é testado primeiro, depois o timer 1 e depois o timer 0. Porque o timer 2 é a frequência principal, que são os frames da minha tela, e o timer 1 gera as minhas linhas, sincronismo horizontal. E o timer 0 é apenas utilizado para gerar aquele atraso naquele pulso de 600 nano. Muito bem, eu atualizo aqui os conteúdos, limpo a flag como manda o manual, gero o pulso de 4 microsegundos, que vimos também no PDF do esquemático, para o sincronismo horizontal. E aqui eu controlo o timer 0, de acordo com o value age, ou seja, o conteúdo que eu ajusto no trimpot de 8 bits, normalizado para 8 bits, atribuo ao timer 0, ligo a interrupção do timer 0, limpo a flag e ligo o counter, ou seja, ligo o próprio timer 0 aqui. Você entendeu? Então, a cada 64 microsegundos ocorre o estouro do timer 1 e eu processo tudo que está aqui. Gero o pulso de 4 microsegundos em low para gerar a minha linha, o sincronismo horizontal. Nesse momento eu ligo o timer 0. Então eu vou contar com o timer 0 a partir do que eu ajustei no trimpot. Gero o atraso para aquele pulso de 600 nanosegundos a partir deste de 4 micro. Então este é controlado pelo timer 1, o atraso é controlado pelo próprio timer 0. No projeto do vídeo anterior, com os 3 pics, eu ainda utilizei esta frequência de esse período de 64 microsegundos gerado no gerador de funções. Lembram disso? Então, este pulso foi gerado no gerador de funções. Aqui eu utilizei tudo no próprio PIC, para termos um circuito único. Então ficou bem bacana isso. Depois de atualizar o timer 0, ligar a interrupção, ligar o timer 0, quando ocorrer o estouro do timer 0, que é controlado sempre pelo timer 1, limpo a sua flag e eu ligo este pulso horizontal se o meu VideoV for verdadeiro. Só vou ligar quando o meu pulso, aquele de 300 microsegundos de VSIG, estiver sendo gerado. Então estou utilizando aqui o VideoV para controlar isso. Então nós temos o sinal indo para 1, tenho uma instrução no operation, para gerar 200 nanosegundos de atraso, mais uma para mais 200 nanosegundos, e para desligar eu preciso de mais 200 nanosegundos, totalizando 600 nanosegundos, que o sinal fica em high. Aquele pulso que vimos lá no desenho, vamos ver na prática também. Aí eu desligo a interrupção e desligo o timer 0 e aguardo a próxima configuração a partir da interrupção do timer 1. Estudem esse software, bem legal utilizar várias fontes de interrupção, combiná-las, mais conversão AD, então tem vários tópicos envolvidos aqui. Muito bem? Vamos para a bancada ver funcionando agora. Venha comigo. Já efetuei a gravação do PIC e aí está o nosso circuito prático montado. Nós temos aqui o ajuste horizontal, vertical, um botão de reset, cristal de 20 MHz, os capacitores de desacoplamento, o PIC 16F876A e o divisor para gerar a amplitude correta e combinar os sinais gerados para termos o sinal de vídeo. Vamos alimentar o circuito. GND mais V. A alimentação que eu vou utilizar é 4.6 volts, porque o monitor que eu vou utilizar, a pequena TV que eu vou utilizar, utiliza esse nível de tensão. E o PIC funciona com 4.6 volts também, como veremos. Então apenas o PIC tem um consumo bem baixo. Caso você utilize outra TV ou monitor, você pode alimentá-la com a fonte própria dela. E aí o nosso circuito você utiliza aí a tensão de 5 volts. O sinal de sincronismo vertical está no pino 16, então vamos conectar aqui e eu vou ajustar o trigger do osciloscópio para este pino. Canal azul
do osciloscópio é o que será usado para vermos este sinal. O canal amarelo eu vou utilizar para vermos o sinal VSIG, que é no pino 17. Está aqui. Vamos começar com estes dois sinais para você ir identificando as formas de onda desse monitor XY. Posicionei aqui de modo que você possa ver o circuito também. Já temos aqui em azul um sinal perceptível. Vamos diminuir o zoom aqui. E temos também aqui em amarelo o nosso sincronismo, aliás, o sinal VSIG. Aqui está o sincronismo vertical. Então, aqueles pulsos de 300 e poucos microsegundos. Aqui na prática, estamos com o valor configurado, 384 microsegundos, como você pode observar. E eu já vou aproveitar aqui os cursores e medir esse período, que deve ser em torno de 60 Hz. Está um pouquinho acima, ó, 16,8 milissegundos, e desejamos 16,666667 milissegundos. Isso pode ser ajustado. Certamente se dá pela latência de interrupção, pois nós temos muitas fontes de interrupção ocorrendo aqui neste código, e existe a latência para o salvamento de contexto, a recuperação de contexto. Os PICs 16 têm essa questão envolvendo as interrupções, então esse é um dos motivos pelo qual nós temos um período um pouco maior, que isso pode ser ajustado por você depois no software, caso queira aperfeiçoar aí esse monitor XY. Posicionando aqui as formas de onda, então vamos deixar o sincronismo vertical em azul aqui embaixo e o sinal vertical em amarelo, pegando aqui a chave, ajustando o trim-pot. Olha que legal. Eu consigo definir a posição deste pulso dentro deste período de 16,8 milissegundos. Até está passando um pouquinho aqui. Isso pode ser ajustado por software também, ou até por hardware aqui, com adição de resistores em série com o trim-pot. Vá pensando aí e faça como lição de casa, mas eu tenho um ajuste aqui bem bacana em todo o período. Significa que nós conseguiremos movimentar o pixel na tela até em cima dela e até embaixo. É isso que estes sinais estão representando para nós aqui. Lembrando que cada um destes períodos corresponde a um frame gerado aí para a nossa imagem. Então, está funcionando bem. Está aí o nosso sinal. Vamos agora ver o sinal de vídeo. Então, eu já tenho o canal lilás aqui pronto. Vou conectar aqui. E aí nós vamos ver o sinal de vídeo completo. Ali. Então já tem alguma coisa aparecendo aqui. O sinal de vídeo é um sinal de amplitude de 1 volt, aproximadamente. Então tem que modificar o zoom. Mas você pode ver aí perfeitamente que temos um sinal em sincronismo. Veja aqui o meu sinal vertical, sincronismo vertical. E veja aqui o tempo de blank ocorrendo no sinal de vídeo. Essa é a primeira coisa que você deve reparar. Dando um zoom aqui, ó, fica bem perceptível isso. E outra coisa bem interessante é que conseguimos ver já o sincronismo horizontal aqui. Ó, estes pequenos pulsos que ocorrem são do nosso sincronismo horizontal. O pulso tem uma duração aproximada de 4 microsegundos. Até vou tentar medir aqui, ó, pegar esse aqui. Então, cursor, canal 3. Vamos posicionar ali na descida. E está dando 4,2 microsegundos. Bastante aceitável, como podemos ver.
Então, este é o sinal que estamos medindo aqui para o vídeo. E agora eu vou medir um período de vídeo com você. Então, desde a borda de descida até a próxima borda de descida, temos 66,8 microsegundos. Note também que está um pouquinho acima do que precisamos, que é 64 microsegundos. Então, é mais um ajuste que pode ser feito no software para diminuir, aí compensar. Basta você atualizar os valores de overflow dos timers, você consegue ajustar, e também alguns dos delays que utilizamos para gerar todos os sinais envolvidos. E o que é legal de perceber é que cada um destes períodos aqui corresponde a uma linha da nossa tela. E aí você compreendeu agora o sinal de vídeo completo. Cada período desses, diminuindo o zoom aqui, é uma linha da nossa tela, as nossas linhas aqui, e cada período vertical é um frame. E aí outra coisa que eu chamo a atenção de você, que agora também vamos analisar aqui. Posição vertical, então VC, que eu ajusto aqui no trimpote. Estão vendo ali no sinal de vídeo que existem pequenos pulsos que surgem junto com este amarelo? Estes pulsos é o que desenham a posição horizontal do nosso pixel. Tá aí, bacana demais. De acordo com a posição vertical é desenhado o pixel na horizontal. E eu posso ver o trabalho horizontal agora com um zoom maior. Aqui vai ficar bem bacana de você enxergar isso. Veja que temos um ruído aqui, e é aquele ajuste pelo laço for, que não mantém tanta estabilidade assim neste sinal, mas dá para perceber que faz sentido com a teoria que analisamos. Agora vai ficar bem bom de você enxergar. Deixa eu até modificar o trigger para a borda de subida. Aí traz mais ao centro aqui. Veja esses pulsos pequenos de 600 nanosegundos. Modificando aqui o trimpote horizontal, olha ali na tela. Eu estou atualizando a posição dos pulsos a partir do sincronismo horizontal, perceberam? Veja estes tracinhos aqui que são os pulsos gerados. Então olha só, movimento aqui o trimpote horizontal, eu movimento estes pulsos, e com isso eu modifico a posição do pixel na horizontal, pois eu estou desenhando as linhas com este sinal. Então aqui bem no princípio é o nosso pixel bem à esquerda da tela, e bem no final ali do pulso, neste ponto aqui mais ou menos, é o nosso pixel bem à direita da tela. Vou ajustar o trigger para o canal 3 brevemente aqui, vamos tentar achar o pulso, ó. Trazer para o centro e dar um zoom. Tá aí, ó. Esse pulso, podemos ver aqui 400 nano por divisão, uma divisão e meia. Então esse pulso tem 600 nano, que são 3 ciclos do meu processador. Vamos medir aqui para não restarem dúvidas. Aí, ó. Ciclos de máquina vistos aqui na prática. 3 ciclos, os 2 do Operations e mais a escrita na I/O. 200 vezes 3 dá 600 nanosegundos. Vamos ao teste com o monitor. Vou utilizar o mesmo do último projeto, um monitor pequeno mesmo, para validarmos o funcionamento, mas você pode testar com outros monitores de vídeo. Então vou alimentá-lo aqui com os 4.6, ele já inicializou, conecto aqui na saída de vídeo, temos o sinal de vídeo gerado. Deixa eu tentar achar o nosso pixel aqui. Apareceu aí, ó.
Ele estava fora da tela, agora eu trouxe ele de volta para a tela. Estou modificando a posição vertical dele. Então o nosso projeto está funcionando aqui, eu modifico a posição horizontal, veja que em determinados momentos ele até perde um pouco o sincronismo, e aqui a posição vertical. Por que ele perde esse sincronismo? Por causa das imperfeições de temporização lá e o uso dos delays, que comentamos na parte teórica do vídeo. Mas em geral já dá para ver que os sinais que geramos com o PIC são coerentes. Eu consigo controlar o pixel aqui na horizontal e ele em sua posição vertical. Apesar de vez em quando perder o sincronismo da minha tela aqui, é questão de ajustes, tá certo, galera? Então isso pode ser aperfeiçoado em vídeos futuros. Se você quer que continuemos este projeto, já deixa o like, deixa o comentário aí, que podemos continuar para aperfeiçoar, utilizar um processador que tenha mais timers, por exemplo, e aí criar um projeto que seja possível controlar um monitor de forma perfeita. Naquele outro vídeo eu gerei figuras ou algo próximo das figuras de Lissajous, eu vou deixar você assistir por lá. Basicamente apliquei sinais de geradores nas entradas X e Y para mostrar para vocês as figuras. Vale a pena conferir aquela aula anterior também para você ver elas funcionando. Por hoje é isso, tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. Tá aí a resposta, se eu girar mais rápido. Deixe seu comentário se você quer aí mais projetos com vídeo e microcontroladores aqui no canal e o aperfeiçoamento deste aqui, tá certo? Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like, maratone o canal, se inscreva por aqui, continue acompanhando, tem muito conteúdo para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um ótimo final de semana, com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!